E repito, Anderson, eu fiz a menção à escravidão, né, que muitas pessoas fazem, né, a comparação entre isso e a escravidão, e é uma comparação justa. A gente tem que ter em mente que, às vezes a gente não pensa nisso, né, mas um período escravocrata, por exemplo, no século XVIII, XIX, era comum que os escravizados, o senhor concedia aos escravizados uma folga na semana, que era o dia de domingo, era o dia de guardar para Deus, né? Então, realmente, a escala 6x1 era literalmente uma permanência de um regime de trabalho, uma jornada de trabalho escravocrata. Uhum. Não, e é importante a gente registrar também, Pedro, como você trouxe para a gente, que além de ser, obviamente, uma pauta popular, a gente está em ano eleitoral, né? Seria muito difícil os deputados, os senadores, aliás, no primeiro momento os deputados, a gente não sabe como é que o Senado vai tratar dessa questão, mas seria muito difícil os deputados se colocarem contrários a uma pauta que tem ampla aprovação da população. As pesquisas mostram isso, que há maioria do povo brasileiro apoiando o fim da escala 6x1, seria muito ruim para essa turma que vai tentar se reeleger em outubro, votar contrário a um tema, uma pauta como essa. Agora eu queria falar dessa contradição que eu citei, viu, Pedro, do PL, o partido do Jair Bolsonaro, armando uma armadilha para o governo Lula, colocando ali em discussão, ou querendo colocar em discussão um aditivo ali, uma emenda a essa proposta lá em plenário para que a redução da jornada se desse para 4x3. 4 dias de trabalho e 3 de descanso, como já foi citado aqui, era a proposta inicial da Érica Hilton, mas que o governo abandonou ao longo do caminho, enfim, alegando que não haveria possibilidade de adaptação do mercado, enfim, isso poderia trazer problemas econômicos aí para o grande empresariado, enfim, as alegações que a gente já sabe, conhece da burguesia aqui no país. Esse é um governo que, na minha avaliação, não representa a classe trabalhadora, ele representa, acima de tudo, a burguesia brasileira. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre essa tática, na minha avaliação, bastante inteligente do PL, jogando no colo do governo a não aprovação da escala 4x3, porque houve ali uma unidade entre o PT, o PSOL, os partidos do governo. Foi curioso até o PSOL se colocando contrário à proposta da própria Érica Hilton, né? Enfim, o PL atuou com muita inteligência, inclusive os deputados do partido foram lá ao púlpito falar, colocar essa contradição durante as suas falas ali na análise do projeto, enfim. O que a gente pode falar sobre essa estratégia utilizada pelo PL para tentar constranger o governo e jogar no colo do Lula a não aprovação da jornada 4x3, Pedro? Uhum. Anderson, quando eu falei agora, até nessa fala anterior, de que efetivamente era uma jornada de trabalho escravocrata, né, isso deve trazer para nós um pouco mais esse gosto agridoce, né, porque na prática isso significa reconhecer que, bom, em 2026, no século XXI, conseguimos acabar com uma jornada de trabalho típica do século XVIII, XIX, né. O PL fez essa manobra ontem, que foi, assim, eu acho que as pessoas se desesperaram um pouco quando o PL apareceu com essa posição, né, no sentido de que, agora o governo Lula foi emparedado, não sei o quê, mas, no fim, o governo saiu com as medidas que costuma usar nesse caso e conseguiu enfrentar isso ali dentro do regimento, um acordo ali dentro da própria Câmara com os deputados, e no fim não teve que enfrentar essa contradição, né? O PL agiu de uma forma mais ou menos esperta, né? Quer dizer, é bom dizer, né? O PL, obviamente, é contra a redução da 6x1, efetivamente se posicionou durante todo esse período contra a redução da escala 6x1. Deputados desse partido tentaram colocar uma regra de transição de 10 anos para o fim da escala, o que significaria que, fundamentalmente, que a escala não mudaria, né? Que aprovariam uma lei que aquilo, né? É uma lei que não pega, é uma lei feita para não pegar nesse caso, né? E aí, ao fim, ao cabo, vem com essa postura de reduzir para 4x3, me parece num movimento duplo, num sentido porque eles disseram, né? O Nicolas Ferreira, por exemplo, fez um vídeo dizendo que não, nós estamos fazendo isso
nós vamos votar, nós estamos colocando aqui a 4x3 na discussão, porque a gente quer mostrar que isso é uma medida populista do governo, e se é para quebrar o país, então que quebre de uma vez, porque aí a gente aprova 4x3 e até as eleições o país vai quebrar, quer dizer, dobrando a aposta na ideia de que reduzir a jornada causa, de fato, impactos negativos à economia brasileira, quando, muito provavelmente, o que acontecerá será o contrário. E, por outro lado, uma forma deles pousarem, eventualmente, nas eleições, dizendo que não, a gente foi... Inclusive, a gente foi... Aquelas manobras retóricas, né? Inclusive, na verdade, a gente foi a favor da 4x3. Quanto a essa segunda manobra, eu acho que isso não, ao menos a nível de eleição presidencial, isso não pega muito, né? Quer dizer, o eleitorado sabe, pode não saber que essa manobra foi feita, mas sabe o que o PL, na média, representa em termos de direitos para os trabalhadores, e mesmo que eventualmente não saiba, num eventual debate, no eventual embate de campanhas, esse tipo de coisa, é uma coisa relativamente simples de explicar, né? Agora, a questão, eu acho que a grande questão, Anderson, é justamente isso que você colocou no final, né? Quer dizer, é uma pauta que foi abandonada pelo governo. Se tivesse sido de fato abraçada pelo governo e pelo PSOL, por exemplo, que é, afinal, o partido da deputada Erika Hilton, bom, talvez a gente não conseguisse a 4x3, mas será que a gente não conseguiria uma redução de jornada melhor para todos os trabalhadores? Será que a gente não conseguiria ampliação de alguns outros direitos? Será que não daria para conquistar mais? Porque é isso, né? A extrema-direita, e nesse sentido eu acho que há uma lição. A extrema-direita, ela lida como oposição, não como uma oposição parlamentar, aquela coisa da respeitabilidade das instituições, que nós conversamos com os nossos inimigos. Não, eles declaram, vocês são os nossos inimigos, lidam de acordo. E eu acho que falta uma força de esquerda que seja capaz de fazer isso na política institucional, né? E pega e fala, não, é 4x3 que a gente quer. Sim, vai ter problema para o patronato, é isso que a gente quer mesmo. A gente não quer o patronato feliz, não. A gente não quer fazer acordo de transição com vocês, a gente quer direitos, a gente quer mais salário, quer mais tempo, etc. E aí, quando a extrema-direita se coloca... Nesse caso, não é tão importante, porque é isso, é uma pauta que todos sabem que o PL não abraça, mas quando a extrema-direita, o PL, o Nicolas Ferreira, enfim, todas essas forças tomam essa postura em outros campos em que, de fato, eles defendem, estão de acordo com aquela posição desde o começo, etc., eles têm um ganho político enorme, porque servem como força de mobilização, não ficam servindo como filtro do que vem das bases, das demandas que vêm das bases, para que isso aqui seja mais ou menos apresentável na Câmara de Deputados. Não, eles vão para a guerra, né? Eu acho que faltou isso no caso da discussão da escala 6x1, que poderia ser uma discussão, ao invés de a gente estar discutindo se a gente ia acabar com o regime de trabalho típico do século XIX, a gente estaria discutindo, de fato, qual que é a jornada de trabalho justa para o século XXI, né?